galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos de volta ao treinamento Enem e hoje resolveremos mais uma questão do Enem 2022. Dessa vez, uma questão com um tópico muito recorrente, separação de misturas. Você não pode deixar de estudar esse tópico. No Enem 2022, duas questões trataram desse mesmo assunto. Vamos lá para a questão. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio 235 e urânio 238 para separá-los por efusão precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Bom, como sempre, muito comum nas questões do Enem a gente encontrar um texto grande que faz toda uma introdução sobre aquela questão, né? Mais importante aqui é a gente ver que ele fala sobre dois isótopos, o urânio 235 e o urânio 238 e a forma de enriquecimento deles. E ele diz aqui, considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, porque aqui nós temos o urânio 235 e o outro urânio 238, diferentes massas, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Bom, se você já observar essa informação preciosa que ele deu, que é considerando a diferença de massa, então o que ele quer que a gente considere é justamente isso para dar então um procedimento alternativo à efusão, já que esse procedimento ele é muito custoso aqui, né, complexo, requer grande quantidade de energia, enfim. Então, qual seria esse procedimento? Vamos lá, a gente pode fazer um a um, a gente aproveita e faz uma revisão desse tipo de separação. Primeira coisa, peneiração. Peneiração é aquela técnica bem simples, né, para separar misturas sólidas. A gente pode pensar quando a gente peneira o açúcar para fazer um bolo, né, que o objetivo é separar as partículas de tamanhos diferentes. Pensa, quando a gente faz uma peneiração ali do açúcar na hora do nosso bolo, não sai os grãozinhos fininhos, mais fininhos, e ficam os mais grossinhos ali presos na peneira, né? Porque eu estou usando ali uma peneira com um tamanhozinho e ela vai fazer essa separação por diferentes tamanhos. Então aqui, vamos colocar aqui só o que seria a palavra-chave de cada tipo de separação. Diferentes tamanhos. Aqui eu estou falando de diferença de massa, né? Ok. Centrifugação. A centrifugação, ela usa, se a gente pensar, a gente envolve aí uma centrífuga, né? Um equipamento que separa ali por rotação o que é mais denso do que é menos denso. Então, a centrifugação, ela trabalha com a diferença de densidade, certo? Então, vamos lá. Próximo. Extração por solvente. A extração por solvente é aquela, também chamada extração líquido-líquido, que é baseado nas diferenças de solubilidade daqueles componentes a um determinado solvente. Então, por exemplo, eu consigo extrair a cafeína do café adicionando um outro solvente que seja solúvel à cafeína, né? Então, por exemplo, o café, que é uma solução basicamente aquosa, se eu colocar por exemplo, de clorometano, eu consigo então extrair a cafeína. Então, a extração por solvente, ela se baseia na diferença de solubilidade, ok? Certo. Destilação fracionada. Destilação fracionada, ela é utilizada em misturas homogêneas líquidas que apresentam diferentes pontos de ebulição, né? Eu uso ali o calor, eu uso o tempo de ebulição delas e dos componentes da mistura e vou conseguindo separá-las, né? Separar esses componentes. Então, a base da destilação fracionada é as diferenças do ponto de ebulição, certo? E a outra última, separação magnética,
que é aquela utilizada em misturas sólidas, onde pelo menos um dos componentes apresenta propriedade magnética. Então, isso aqui está totalmente atrelado à propriedade magnética. Algum componente tem que ter propriedade magnética que vai ser atraído ali pelo eletroímã, pelo ímã utilizado, ok? Bom, ele me fala aqui sobre diferença de massa. E aqui eu tenho peneiração, que trata de diferentes tamanhos, diferentes densidades, diferente solubilidade, diferentes pontos de ebulição, propriedade magnética. Vamos lá. E agora, não tem a opção diferença de massa, mas aí o que eu preciso lembrar daquela formulazinha básica: densidade igual a massa sobre volume. Se eu tenho massas diferentes, se eu tenho uma massa menor aqui, a minha densidade também vai ser menor. Concorda comigo que elas são diretamente proporcionais? Da mesma forma, se eu tenho uma massa aqui maior, eu também vou ter uma densidade maior. Então, vocês concordam que esses radioisótopos de diferentes massas, eles também terão diferentes densidades? Dessa forma, eu consigo, então, alternativamente, seguir com o procedimento de centrifugação. Certo? Então, uma questão que aparentemente era fácil, porque é uma questão com opções aqui simples, textinhos curtinhos, né? Mas envolvia aí um conceito bem importante, né? Você precisava saber primeiro que cada técnica de separação de misturas envolvia e o que a diferença de massa entre esses dois isótopos poderia levar à sua separação. Então, vimos que diferença de massa vai nos levar a diferentes densidades. Então, a gente poderia separá-los, então, empregar a centrifugação nesse caso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resolução e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!